A palavra do Senhor permanece eternamente. E esta é a palavra que nos foi anunciada. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós hoje celebramos um dos santos mais influentes na Igreja, Santo Inácio de Loyola. Nasceu na Espanha, nesta cidade que ele leva o sobrenome, Loyola, em 1491. E lá, na juventude, foi pajem da corte de Navarra. Foi militar, combateu pelo seu país, mas um acidente que o levou a ter que se recuperar da saúde fez com que a graça de Deus atuasse em sua vida. Como não havia livros de aventuras que ele costumava ler, ele pediu para que trouxessem alguns livros e lhe deram sobre a vida dos santos. No princípio, aquilo não lhe atraía tanto, mas aos poucos a graça de Deus foi agindo nele de tal modo que ele percebeu que se ele não podia, ao invés de lutar por um reino humano, lutar pelo reino do Senhor. Aquela experiência de sofrimento e recuperação de sua saúde o marcou profundamente. Fez uma peregrinação a Monte Serra e a Terra Santa, teve uma vida de penitência e quando tinha 30 anos fez um belíssimo deserto em Monte Serra, aonde ele escreveu os exercícios espiritual. Daí em diante resolveu estudar filosofia e teologia, começou na Espanha e terminou em Paris, e lá com mais 6 companheiros fundaram a Companhia de Jesus, que depois se chamou Sociedade de Jesus, ou seja, os jesuítas. Ele organizou uma ordem que se tornou uma das maiores do mundo, mas também foi muito perseguida. Ele também no começo foi perseguido. Sua vida religiosa, do qual ele professava, além dos votos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, ainda tinha um quarto voto, que era a obediência ao Papa. Além da sua Sociedade de Jesus ter formado escolas, universidades, construir entidades sociais para a melhora do povo, ele também transformou sua ordem numa grande instituição missionária, do qual nosso país é grato pela Sociedade de Jesus, que os jesuítas tiveram um papel fundamental na evangelização dos índios. Mas eles também foram evangelizadores até do Japão, da China, da Índia e do todo o extremo
oriente. Santo Inácio de Loyola, apesar de toda a vida de provação e também crescimento de sua ordem, procurava, na sua disciplina e espiritualidade, a ter um lema na sua vida: tudo para a maior glória de Deus. E assim ele serviu até os 65 anos, quando faleceu em Roma. O que nos mostra a história de Santo Inácio? Que o sofrimento e a tribulação não é castigo de Deus. Ao contrário, é um meio para a nossa santificação e conversão. Olhando para a vida de Santo Inácio, podemos entender melhor porque estamos vivendo esse momento de pandemia. Parece que Deus continua nos avisando, temos que mudar de vida, temos que mudar de conduta. Não adianta vivermos uma vida frenética, desrespeitando domingos e dias religiosos que é para o Senhor. Não adianta um trabalho exaustivo, buscando um dinheiro que nunca se consegue. Agora tem aquela piada, da R$200. Vai ser mais fácil achar no quintal do que na nossa carteira. Se assim é tão difícil, todas essas coisas, o que devemos repensar nessa pandemia? Que devemos buscar aquilo que a lei de Deus e os seus mandamentos, sua palavra nos ilumina. Jeremias avisou para a sua sociedade e falou que o templo seria destruído se o povo não convertesse. Mas ao invés de ouvirem Jeremias, eles preferiram chamar ele de blasfemo, de dizer que ele estava contra o Senhor e o prendê-lo. Jeremias desistiu de sua pregação, voltou atrás com sua palavra? Não. Ele manteve fiel, porque aquilo que ele anunciava era a palavra de Deus, e anunciou como advertência para o povo se converter. Mas eles preferiram não escutar o profeta, não escutarem assim a Deus, do que se propor a conversão. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos estar atentos a esses sinais que vivemos hoje no tempo de pandemia. Também fizeram isso com Jesus. Até os da própria sua cidade não entendiam como aquele homem que conviveu com eles durante todo um bom tempo poderia de repente ter uma sabedoria extraordinária, talvez por não ter nunca estudado em Jerusalém, ou por não ter sido de uma família que tivesse condições para isso. Suspeitavam e se escandalizavam de até seus próprios milagres. Jesus, apesar desse aparente fracasso, desistiu de anunciar o reino? De forma nenhuma. Continuou perseverante até o ponto de dar sua vida para que tivéssemos a nossa salvação. Ele deu para que fôssemos dignos do seu reino, pela graça. E Deus está nos transmitindo a graça nesse tempo. Busquemos perseverar nesse momento de tribulação, de desafios, do qual nós vivemos crises econômicas, sanitárias, crises nos nossos valores, nas nossas famílias, a buscar a perceber o que está de errado, a buscar a ouvir a palavra de Deus, a perceber na história dos profetas, na história de Jesus e dos santos, quais os caminhos que eles procuraram mudar, e ser arrebatado por essa graça de Deus, possamos encontrar o conforto necessário para realmente sermos de fato felizes, realizados e buscar aquilo que é a essência de nossa vida. Jeremias, Jesus, Santo Inácio, todos eles conseguiram alcançar essa graça. Que tal você? Também hoje Deus te chama, apesar das dificuldades, a também, pela sua graça, buscar encontrar, enfim, aquilo que nos realiza. Só Deus pode realmente satisfazer. E façamos a cada dia este lema de Inácio de Loyola para a nossa vida. Que tudo seja para a maior glória de Deus. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.